Eu estava ali, sentada na primeira fila daquela igreja centenária, o coração apertado, mas não do jeito que deveria estar no casamento da minha filha. Amanda estava radiante, vestida com um vestido de noiva que custou mais do que eu paguei no meu carro. Todos os olhares estavam voltados para ela, menos o meu. O meu se desviava para Ricardo, o noivo, ele parecia diferente, uma tensão invisível pairava no ar, algo que ninguém mais percebia. Então, senti uma mão pequena e trêmula tocar meu braço. Era Pedro, meu neto, com apenas 12 anos, mas com olhos que carregavam um medo que eu jamais tinha visto. Ele sussurrou urgente: "Vó, a senhora precisa sair daqui agora." Eu estava confusa, perdida entre o desejo de testemunhar o casamento da filha e a voz daquele menino que parecia prever um desastre. Foi ali, naquele instante decisivo, que tive que escolher entre o protocolo impecável de uma cerimônia perfeita e o instinto de proteger minha família do desconhecido. Antes de começarmos, quero saber, você está nos assistindo de qual cidade? Conta pra gente nos comentários. Agora, prepare-se para uma história que vai prender você do começo ao fim. Uma história de mentiras, traições e, principalmente, coragem. Esta não é apenas a narrativa de um casamento interrompido, mas a lembrança viva de como a intuição de uma criança e a ligação de uma família podem impedir uma tragédia. Porque, às vezes, quando algo parece bom demais para ser verdade, é justamente aí que mora o perigo. Permaneça comigo. O que você verá a seguir não é apenas um golpe, é uma luta pela verdade e uma lição sobre confiar no que está além das aparências. Acompanhe cada minuto, porque a verdade revelada pode mudar tudo, até mesmo o que você pensa que conhece sobre sua própria família. Eu me sentava naquele banco da igreja, imóvel, tentando controlar o turbilhão que se formava dentro do meu peito. A igreja estava cheia, as vozes em uníssono elevavam uma melodia quase celestial, mas para mim, nada soava como música naquele dia. Eu observava minha filha Amanda radiante no altar, vestida com seu sonho em forma de vestido branco, a imagem que toda mãe esperava compartilhar um dia. Ainda assim, algo dentro de mim se quebrava a cada sorriso que ela lançava para Ricardo, seu noivo, uma figura que parecia sorrir demais, com olhos que evitavam os meus. Eu sentia, com uma intensidade cortante, que algo estava errado. Não sabia dizer exatamente o quê, e isso me despedaçava. Era como se meu coração estivesse aberto, exposto a uma tempestade silenciosa, e eu fosse incapaz de me proteger dela. As dúvidas sussurravam à minha mente. Talvez fosse paranoia, medo de perder a filha para um homem estranho, ou apenas a avó superprotetora falhando em aceitar a felicidade da Amanda. Essas vozes interiores se misturavam com o som da cerimônia, criando um caos invisível que ninguém mais percebia. Ao meu lado, minha amiga de infância, Clara, percebeu o meu olhar distante. Ela apertou minha mão com um gesto reconfortante, mas seus olhos também refletiam a inquietação que eu tentava esconder. Clara conhecia Amanda desde pequena, e a ligação entre mãe e filha era algo que ela respeitava profundamente. "Está tudo bem, Helena?" ela sussurrou, tentando arrancar uma resposta da minha alma confusa. Eu sorri fracamente, incapaz de falar a verdade. Como explicar o pressentimento que queimava meu peito? O padre iniciou a cerimônia, e eu tentei focar naquela palavra sagrada, mas cada momento era como caminhar sobre uma corda bamba. A tensão dentro de mim só aumentava, crescendo como uma sombra que ameaçava engolir a alegria da festa. Eu vi Pedro, meu neto, sentado na fileira atrás de mim, mas seus olhos não viam a noiva ou o noivo. Havia uma intensidade incomum naquele olhar infantil, um brilho que sugeria que ele também sentia o perigo iminente, mas não conseguia falar em público. Quando ele discretamente tocou meu braço, senti o toque como um alerta de emergência. O frio que percorreu minha espinha me despertou do torpor. Pedro não era uma criança normal, ele sempre fora perspicaz, silencioso, e sua prudência superava a de muitos adultos. Quando ele sussurrou: "Vó, precisamos sair daqui agora", meu mundo tremeu. A urgência na voz dele contrastava com a leveza esperada daquele momento. Eu me vi dividida entre o amor materno, a vontade de presenciar o casamento da minha filha e o instinto que gritava para fugir, para salvar Amanda de um desastre invisível. Era um conflito que rasgava minha alma, entre a fé no futuro e o medo do desconhecido. Os olhares inquisitivos começaram a se voltar para mim quando me levantei, mas eu não podia me importar. Minha prioridade era entender o que Pedro tinha descoberto, porque naquele instante eu sabia, era uma questão de vida ou morte.
Saímos da igreja e o mundo lá fora parecia estranhamente quieto, como se também estivesse esperando pelo que viria a seguir. Clara ficou para trás, seu rosto cheio de preocupação e perguntas não ditas. Eu queria ligar para ela, contar tudo, mas algo me dizia que aquele era um caminho que eu deveria trilhar com Pedro, sozinha, para proteger minha filha, e era nesse silêncio carregado de esperança e terror que começava a verdadeira jornada. Enquanto caminhávamos para o carro, sentia meu coração dividido entre o amor e o medo, entre a fé e a dúvida, preparando-me para enfrentar a verdade que poderia destruir tudo o que conhecíamos. O que Pedro tinha a dizer, o que ele descobriu, mudaria não só o rumo daquele dia, mas também o destino de toda a nossa família. E é exatamente nessa busca pela verdade que vamos mergulhar a seguir. Porque, às vezes, o maior perigo não está no que vemos, mas no que está escondido sob a superfície. Tiago, um antigo colega de trabalho de Amanda, aparece aqui como personagem secundário. Ele fora um confidente discreto nos últimos meses e começava a desconfiar também, mesmo que sem saber a dimensão do problema. Sua perspectiva adiciona outra camada de tensão, alguém de fora notando indícios, mas impotente para agir, porque a família ainda estava cega pelo amor. Acompanhe comigo a descoberta de Pedro e de como cada nova pista vai revelando um jogo de mentiras e traições que ninguém esperava. Gostaria de ouvir sua opinião no final. Você já sentiu essa sensação de que algo estava errado, mesmo sem provas? Comente, sua experiência pode mudar o dia de alguém. Agora seguimos para os passos corajosos do jovem Pedro, cuja sagacidade vai colocar toda a nossa família à prova. Pedro sempre foi um menino diferente. Enquanto outras crianças da sua idade se perdiam em brincadeiras e risos despretensiosos, ele observava. Absorvia cada detalhe, cada sussurro nas conversas dos adultos, cada gesto que pudesse passar despercebido aos olhos comuns. Essa sensibilidade precoce o tornava um detetive silencioso no próprio lar, uma alerta invisível que lia sinais que ninguém ousava enxergar. Naquele fim de semana, quando Amanda e Ricardo disseram que viajariam para São Paulo para conhecer a família dele, Pedro sentiu algo estranho. Não pela primeira vez, sua intuição vibrava, insistente. Enquanto sua mãe confiava nas palavras e nas imagens que Ricardo mostrava, Pedro percebeu que havia algo escondido, não apenas um segredo, mas uma teia complexa de mentiras cuidadosamente construída para enganar. No silêncio do seu quarto, Pedro se permitiu investigar. Usou o computador da mãe para checar os e-mails e foi então que encontrou aquela mensagem automática do cartão de crédito que não correspondia ao roteiro de São Paulo. Os gastos indicavam uma cidade pequena, quase invisível nos mapas. São João da Montanha, Minas Gerais. Ele sentiu um frio que atravessou toda a sua espinha. Porque sua mãe estaria escondendo isso? Porque Ricardo mentiria? O peso dessa descoberta recaiu sobre os ombros frágeis do menino, que ainda lidava com a ausência do pai, um marido que partira quando Pedro ainda era pequeno. Ele sabia que não podia responder a tudo, nem procurar ajuda onde não seria ouvido. Tentou alertar a mãe, mas foi recebido com um olhar acusador de uma mulher que se recusava a ver a verdade, que via as dúvidas do filho como ciúmes ou excesso de proteção. E ali, nesse conflito entre seu instinto agudo e o silêncio protetor de Amanda, Pedro enfrentava não só o medo do que poderia acontecer, mas também a dor da rejeição. Como uma criança pode carregar tamanha responsabilidade? Como pode suportar o isolamento quando quem mais deveria confiar nele o afasta? Foi essa coragem, assustadora, quase inacreditável para um menino de 12 anos, que o moveu a continuar. Ele sabia que precisava estar atento, vigilante, porque sua família dependia dessa força que ele nem sabia que tinha. Pedro começou a juntar as peças, ouvidos atentos a conversas furtivas, observações discretas de documentos que Ricardo trazia, pequenos comportamentos que denunciavam uma mentira maior. Ele ouviu uma ligação no quintal, onde Ricardo falava da operação, de manter Amanda cooperando. Palavras que cortavam como uma lâmina afiada, expondo uma trama sombria. Júlia, uma amiga da família que havia sido vítima do mesmo golpe, se tornou uma aliada inesperada. Sua história de perda, da casa, dos filhos, da segurança, acrescentava uma voz real ao medo silencioso de Pedro. Em suas conversas, Pedro encontrava forças para não desistir. Júlia o ajudava a entender que não estava sozinho, que sua percepção era válida e necessária para interromper aquele pesadelo.
À medida que avançava em sua investigação solitária, Pedro enfrentava a angústia da responsabilidade e a esperança de ser ouvido. O conflito interno entre a inocência da infância e a maturidade forçada pela necessidade de proteger sua mãe e família era um fardo que ele carregava em silêncio, com uma determinação que poucos adultos teriam. Essa coragem precoce de Pedro não apenas preservava a segurança da família, mas também revelava uma verdade essencial. Às vezes, são as vozes mais silenciosas e jovens que gritam mais alto quando a vida está em perigo. Enquanto ele se preparava para revelar o que descobriu, sabendo do risco da descrença, seu coração batia acelerado com a força de quem carrega o mundo nos pequenos ombros. E era esse momento, a coragem de um menino diante do perigo invisível, que mudaria para sempre o rumo daquela história. Neste ponto, surge Clara novamente, que ao perceber a inquietação de Helena, tenta manter a calma e oferecer apoio, reforçando o contraste entre a negação da família e a determinação silenciosa de Pedro e da avó. A amizade de Clara com Amanda traz uma camada emocional ao dilema da família, mostrando como diferentes pessoas lidam com a dor e a traição. Agora, nos aproximamos do instante em que a verdade precisa ser confrontada, quando o segredo de Ricardo exposto por Pedro começa a emergir da sombra, desafiando a realidade e preparando o terreno para o confronto inevitável. Vamos avançar juntos para descobrir como esses pequenos gestos de coragem desencadeiam uma luta maior, cheia de emoção, suspense e esperança. Quando Pedro enfim reuniu coragem para mostrar as provas que descobrira, senti meu mundo desmoronar em silêncio. Olhei para aquele menino, tão pequeno, carregando nos olhos a força e o medo que eu mesma tentava esconder. As imagens dos documentos falsos, as gravações escondidas, os extratos bancários, tudo apontava para uma verdade cruel demais para ser aceita. Ricardo não era quem dizia ser, era um homem que construíra uma vida de mentiras sobre o nosso amor, sobre a nossa família. Enquanto folheava nervosamente as páginas que Pedro me entregava, sentia cada pedaço de confiança que depositei em Ricardo se esvaindo. As fotos dele com outras mulheres, os casamentos falsos, o jogo de identidades, era um golpe tão meticuloso, tão frio, que parecia um filme de terror transformado em realidade. Sentia traição latejando dentro do peito, um vazio sombrio que se infiltrava em cada pensamento. Patrícia, uma das outras vítimas que havia encontrado nosso caminho, chegou naquele instante. Sua expressão era um misto de tristeza e determinação. Ela contou como tinha perdido tudo para ele, o apartamento do pai, o comércio que construíra com tanto esforço. Ver aquela mulher, forte, porém marcada pela dor, trouxe um peso ainda maior para a situação. Não éramos apenas nós, éramos parte de uma rede de destruição que Ricardo, ou melhor, Roberto Silva, espalhara com a frieza de um predador. Enquanto Patrícia falava, a imagem de Amanda na igreja parecia distante, quase surreal. Eu via nossa filha, tão cheia de esperança, sendo usada e manipulada por um homem que dominava a arte da máscara perfeita. Tudo o que ele dissera, tudo o que prometera, eram peças de um teatro cruel, orquestrado para roubar não apenas bens materiais, mas a dignidade e a confiança da mulher que amávamos. Pedro, ao meu lado, mantinha a calma impressionante de quem precisou amadurecer antes da hora. Falou da ligação clandestina que ouvira, das referências à operação e aos papéis que Amanda seria convencida a assinar após o casamento. Era um plano meticuloso para consolidar o domínio sobre nossas vidas. Eu via naquele menino a coragem de um guerreiro, mas também a dor de uma criança que deveria ter sido poupada de tudo aquilo. Mariana e Júlia, outras vítimas que se juntaram a nós, compartilharam suas histórias de perdas e traições. O relato delas deu voz ao sofrimento silencioso que Ricardo causara por onde passava, aumentando a sensação de urgência e injustiça. Era um mosaico de vidas destruídas e agora nos erguíamos para reconstruir nossa segurança, nossa esperança. Dentro de mim, uma luta feroz acontecia, entre a amargura da traição e a determinação de proteger Amanda antes que fosse tarde demais. Eu sabia que revelar essa verdade para minha filha seria doloroso, talvez até devastador, mas era a única chance que tínhamos. O amor dela por Ricardo era uma fortaleza que precisaria ser derrubada para que a realidade pudesse florescer. Enquanto processava tudo isso, percebi que estávamos à beira de um momento decisivo. Pedro, com sua sabedoria precoce, e as mulheres corajosas ao nosso lado nos preparavam para o próximo passo. Era o momento de confrontar o monstro que se escondia atrás do véu de boas intenções, um momento onde a justiça precisava prevalecer.
Surge aqui Tiago, o antigo colega de trabalho de Amanda, que começava a suspeitar silenciosamente do comportamento estranho de Ricardo, mas ainda não tinha provas concretas. Sua presença adiciona tensão, pois ele representa aquela voz da consciência externa, preocupada, mas impotente enquanto os laços familiares ainda presam pela crença no que parece ser. À medida que nos preparamos para agir, a história ganha uma dimensão maior e o palco está montado para um confronto que não será apenas contra um homem, mas contra toda a teia de mentiras que ameaçava destruir nossa família. Naquela tarde carregada de tensão, senti o peso da responsabilidade se agigantar sobre meus ombros. Não estávamos mais sozinhos. Éramos um grupo formado pela dor e pela determinação de não deixar que outro coração fosse destruído por Roberto Silva, o homem que se escondia sob a máscara de Ricardo. Cada uma das mulheres ali representava não só a própria ferida, mas a esperança coletiva de justiça e redenção. Patrícia, Mariana, Júlia e outras vítimas compartilharam seus relatos numa mistura de lágrimas e fúria contida. Era mais que uma reunião, era um ritual de sobrevivência, uma confraria invisível onde a dor era a cola que nos mantinha unidas. Veronica, uma advogada que havia começado a oferecer suporte jurídico ao grupo, entrou na história com uma calma estratégica. Sua voz firme conduzia a conversa para além do emocional, preparando-nos para a fase mais difícil, agir. A preparação para a intervenção foi um jogo delicado de equilíbrio entre medo e coragem. O policial infiltrado, Carlos, marido de uma das vítimas, era a nossa maior esperança. Sua presença silenciosa e cautelosa trazia uma luz na escuridão daquele labirinto de mentiras. Ele conhecia os riscos, sabia que o plano poderia falhar e mesmo assim estava disposto a apostar tudo para deter Roberto antes que ele conseguisse fugir mais uma vez. No meio daquele ambiente carregado, o conflito interno crescia em mim. Cada passo para enfrentar o golpista era uma batalha contra o medo da rejeição de Amanda, contra a dúvida se a verdade, por mais necessária, não destruiria o pouco que restava da confiança. Eu questionava se estávamos prontos para aquele confronto, se a justiça seria rápida o suficiente para impedir a tragédia anunciada. Clara, minha amiga de longa data que permanecera fiel ao nosso lado, trouxe estabilidade naquele momento turbulento. Ela lembrou que o amor familiar, mesmo ferido, é fonte de força e cura. Seu abraço silencioso foi um porto seguro para minha alma incerta. À medida que o relógio corria e a cerimônia na igreja se aproximava do fim, posicionamo-nos estrategicamente, não para um escândalo, mas para dar voz à verdade com inteligência e cautela. Sabíamos que um erro poderia condenar Amanda a uma prisão invisível, onde a falta de provas permitiria que Roberto continuasse sua saga de destruição. O nervosismo dominava cada um de nós, combinando com a expectativa angustiante do que estava por vir. André, irmão mais velho de Patrícia, assumiu o papel de vigia, monitorando cada movimento e sinalizando a hora certa para a ação. Era um esforço coletivo, uma rede de proteção tensa e vigilante. Enquanto esperávamos, cada pensamento era uma batalha interna, a dor da traição, o medo do fracasso, a esperança de que aquela união pudesse romper o ciclo de destruição. Sabia que, apesar das feridas, estávamos prestes a escrever um novo capítulo de coragem e resistência. Tiago, o colega preocupado, aguarda do lado de fora da igreja, pronto para ajudar se necessário, simbolizando a rede de solidariedade que começa a envolver a família, ampliando a batalha contra as mentiras. O palco está montado para o drama final, uma corrida contra o tempo, onde a coragem de cada um será testada. Nos próximos minutos, vamos presenciar a sequência decisiva dessa trama, onde amor, traição e justiça se encontrarão numa colisão inevitável e explosiva. O momento que eu temia desde que Pedro me falou pela primeira vez sobre Ricardo finalmente chegou, e com ele, uma tempestade de emoções que ameaçavam me sufocar. Estávamos todos ali, escondidos nas sombras ao redor da saída da igreja, com corações batendo acelerados e olhos fixos no altar que ainda abrigava aquele espetáculo de felicidade fingida. Amanda sorria, confiante, alheia ao pesadelo que se desdobrava diante de seus olhos. Quando as portas começaram a se abrir e os convidados começaram a sair, senti uma tensão insuportável apertar meu peito. Patrícia, Mariana, Júlia, Pedro e eu, todos estávamos na iminência de um instante que mudaria tudo. Era a justiça prestes a se revelar, mas também a dor inevitável da verdade despedaçando a ilusão. Tanto medo misturado com esperança, uma mistura amarga que parecia transformar o ar ao nosso redor.
De repente, Ricardo parou de sorrir. Seus olhos encontraram os de Patrícia e algo mudou nele. Vi a máscara cair, substituída por um olhar frio e desesperado. Em um instante, ele sussurrou algo para Amanda e começou a correr em direção a uma saída lateral da igreja, afastando-se de nós, da verdade, da justiça que se aproximava. O policial infiltrado, Carlos, foi o primeiro a reagir. O grito dele, agora, foi como um sinal para uma descarga de adrenalina. Todos nós corríamos atrás de Ricardo, que, em desespero, tentava escapar daquele destino. Os convidados ficaram confusos, muitos não entendiam o que acontecia, enquanto Amanda corria atrás dele, a confusão e o horror estampados no rosto. Aquela cena, que deveria ser de alegria, transformou-se num pesadelo. Eu sentia meu coração despedaçar ao ver minha filha tão vulnerável, traída e perdida naquela confusão. O confronto era inevitável, não apenas físico, mas emocional. O momento em que todas as mentiras e máscaras seriam arrancadas de uma só vez. Ricardo foi finalmente detido, algemado, colocado numa viatura que parecia selar também a promessa de justiça que todos tanto esperávamos. Pedro, ainda pequeno, mas firme como uma rocha, se aproximou de Amanda e a abraçou com toda a força que tinha. Eu ouvia suas palavras silenciosas, seu esforço para proteger a mãe mesmo naquele instante de desespero. Amanda, entre lágrimas, começou a entender a dimensão da traição, a fraqueza que seu amor cego havia cegado por tanto tempo. Clara e Tiago apareceram naquele momento, trazendo apoio e conforto num turbilhão de emoções. Eram os amigos, a família, a rede que segurava o que restava de nós, que nos ajudaria a reconstruir. Enquanto a polícia conduzia Ricardo, a verdade começava a abrir espaço no coração ferido da Amanda. Naquele instante eu soube, apesar da dor imensa, estávamos no caminho da cura. O confronto fora mais que uma prisão, fora uma libertação. Do passado, das mentiras, do medo. Estávamos renascendo das cinzas da traição, prontos para enfrentar o que viesse, juntos. A próxima etapa nos leva à delegacia e ao processo que se seguiu, os depoimentos, o choque do diagnóstico da realidade e a lenta, porém firme, reconstrução da nossa família. Agora, acompanharemos como cada um de nós lidou com a verdade e encontrou forças para seguir em frente, mais fortes e unidos do que nunca. 3 horas depois do caos na igreja, estávamos todos na delegacia, um lugar frio que contrastava com a tempestade de emoções na minha cabeça. Amanda ainda estava em choque, sua expressão uma mistura de dor, incredulidade e uma fraqueza que só quem foi traído conhece. Eu via minha filha desmoronar ali, mas também começava a enxergar os primeiros sinais da força que ela precisaria para se levantar. O delegado, sério e atento, explicou que Roberto Silva, o falso Ricardo, era procurado em 5 estados por estelionato. Sua tática cruel de enganar mulheres vulneráveis e famílias pequenas agora havia sido interrompida. O casamento, tecnicamente, foi anulado no momento da prisão, uma pequena vitória em meio a tantos danos. As outras vítimas começavam a vislumbrar esperança e nossa família sentia o peso de não ter perdido tudo, graças à coragem de um menino de 12 anos. Amanda, entre lágrimas, se voltou para mim e disse: "Mãe, sinto muito." Eu não quis ouvir. Suas palavras transbordavam arrependimento e vulnerabilidade, mas também um pedido silencioso de perdão que eu estava pronta para dar. Não fui eu quem descobriu tudo, filha, foi o Pedro, nosso herói silencioso. Os olhos de Amanda encontraram os dele, e ali, naquele silêncio compartilhado, houve um entendimento profundo. O amor e a coragem do nosso menino haviam salvo mais do que bens materiais, haviam salvado nossa dignidade e nossa fé. Pedro, ainda vestido com seu terno de cerimônia, mas sem a gravata, sorriu pela primeira vez naquele dia. A fama inesperada na escola como um menino que salvou a mãe não mudou. Ele continuava o garoto observador, discreto, que ensinou à família a importância de confiar na própria intuição. Mariana e Júlia, Patrícia e outras vítimas, agora unidas por essa luta, conversavam conosco com esperança renovada. Patrícia ousou sonhar com a recuperação dos bens que havia perdido e com a justiça finalmente sendo feita. Clara, sempre presente, passou a atuar como um pilar de apoio para Amanda, ajudando-a a reconstruir sua vida emocional e a resgatar sua autoestima.
6 meses depois, Amanda encontrou um novo amor, Carlos, um professor de matemática com transparência rara. Pela primeira vez, ela apresentou o pretendente para Pedro e para mim logo após poucos encontros, permitindo que perguntas fossem feitas e aprovações conquistadas. Transparência total, o oposto do que Ricardo oferecia e um novo capítulo para nossa família. Hoje, enquanto observo Pedro com 15 anos, o mesmo garoto corajoso e atento, sei que crescemos e amadurecemos juntos. Ele nos ensinou que a confiança não é cega, ela é sábia, alerta e tem a coragem de questionar. Que família é aquela que protege, escuta e age mesmo quando as forças parecem faltar? Às vezes, ainda acordo pensando como tudo poderia ter terminado diferente. Se Pedro não tivesse confiado em mim, se não tivéssemos agido, se Patrícia e as outras vítimas não tivessem se unido, nossa história poderia ter sido uma tragédia completa. Mas fomos despertados a tempo e hoje essa dor nos fortalece. Esta é a nossa história, uma história de amor, de perigo, de coragem e de renascimento. Uma lição para todos nós: quando algo parece bom demais para ser verdade, escute sua intuição. Ouça as pequenas vozes, mesmo as mais silenciosas. E nunca subestime o poder da coragem, que às vezes vem em pacotes pequenos, como o de um menino de 12 anos que salvou nossa família. Agora que você conhece essa história emocionante, quero saber, você já passou por algo parecido? Sentiu aquele pressentimento que ninguém mais enxergava? Conte para nós nos comentários, sua experiência pode ajudar outras pessoas a se protegerem. E se essa história tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se para mais relatos que mostram a força da verdade e do amor. Com essa lição poderosa, encerramos nossa jornada, mas a vigilância e o amor continuam e juntos podemos enfrentar qualquer tempestade. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo. Sua presença e atenção significam muito para nós. Se você gostou da história, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo emocionante como este. Também queremos ouvir você. Deixe seu comentário, conte suas opiniões, sugestões e experiências. Sua participação é fundamental para que possamos melhorar e crescer cada vez mais. Juntos, vamos construir uma comunidade de apoio, aprendizado e histórias que inspiram. Até o próximo vídeo.